sem massagem, pai. Foi. Continuando a nossa discussão sobre a questão da escalada de poder dos nazistas dentro da Alemanha. Na parte 3, na parte anterior, nós fechamos a questão da Noite dos Cristais, deixando a indicação para vocês, eu acho que alguns já assistiram, da menina que roubava livros. Tem uma passagem do filme, do livro, né, que virou filme, que trata ali sobre a Noite dos Cristais. Ficou bem representado na cena ali do contexto. Vou lembrar o nome de um outro filme que vai abordar essa questão, mas no final eu vou falar. Então, a questão do antissemitismo alemão, tendo como start a Noite dos Cristais. Deixa eu ver aqui um detalhe. Deixa eu ver se eu faço essa discussão. Não, eu vou fazer essa discussão aqui. Deixa eu voltar e fazer essa discussão. É claro que a gente vai tratar isso mais quando nós estivermos tratando de Segunda Guerra, mas eu queria já deixar registrado nessa nossa aula de nazifascismo. A partir do momento que as leis de Nuremberg elas são editadas em 1935, e a partir do momento que a Noite dos Cristais acaba transcorrendo ali em 38, como eu disse, fica evidente para o mundo que estava para acontecer. E quando a gente fala do Holocausto, né, judaico, no contexto do nazismo alemão, nós temos que entender que não foi algo imediato. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos fases que deixaram bem claro para a sociedade alemã e para o mundo o que estava para acontecer. É importante nós entendermos que o antissemitismo, essa aversão à comunidade judaica, essa aversão ela foi construída ao longo da história. Se você parar para pensar. E é bom a gente refletir sobre isso nesse momento. Porque desde a antiguidade, com os hebreus, e aí depois, naquela divisão dos dois reinos, né, o reino de Israel e o reino de Judá, nós temos uma perseguição sistemática desse povo. Tá? É importante a gente fazer essa reflexão. A comunidade judaica, historicamente, foi uma comunidade perseguida ao longo da história. Foi perseguida pelos egípcios, foi perseguida pelos romanos durante o Império, né, aquele território incorporado ao Império Romano, e os judeus escravizados. Foram perseguidos durante a Idade Média pelo Tribunal de Inquisição. Foram perseguidos durante o período nazista, né? Foram perseguidos ao longo da história, e isso acabou gerando uma espécie de unidade da comunidade judaica, né? Em termos de se proteger. Tem um livro que eu estava esperando o momento de te indicar, que é um livro que te dá muito uma noção deste contexto, mas que quem se propor a ler, não vai ser obrigatório, logicamente, mas como vocês estão em período de isolamento e tem um tempo a mais disponível, isso também ninguém pode negar, então pode ser que você se interesse pelo assunto e queira incorporar a sua literatura, que serve, como eu disse sempre, para ampliar a base argumentativa. Tem um livro da escritora, filósofa judia Hannah Arendt, que se chama Origens do Totalitarismo. Neste livro, a Hannah Arendt, a autora, ela vai mostrar essa escalada do totalitarismo na história mundial. Essa escalada do totalitarismo, do discurso extremista na história, naquele contexto específico. Tem outros livros, como o Diário de Anne Frank, que traz uma visão, né, da comunidade judaica. Mas o que eu quero resgatar sobre a origem do totalitarismo da Hannah Arendt? Se você for ler,
for aprofundar, você vai perceber que diversos elementos da nossa sociedade nos últimos 20, 15 anos remetem a uma nova escalada da ultradireita, da extrema-direita no mundo. Então é importante fazer essa reflexão, tá? Houve uma manifestação, não sei se viram, mas nesse final de semana houve uma manifestação em São Paulo. Não vou aqui discutir o teor, não é meu interesse nesse momento, mas o que me chamou a atenção dessa manifestação específica foi a presença de uma bandeira da extrema-direita ucraniana no carro de som dessa manifestação. Então, essa escalada da extrema-direita nos últimos 20, 15 anos é muito analisada quando se aplica o olhar do Origens do Totalitarismo, da obra da Hannah Arendt, da filósofa, nesse contexto específico que nós estamos vivendo. Então, você já no terceiro ano, já com 17 anos, 16, 17, 18 anos, você já tem logicamente, essa capacidade, essa criticidade de construir uma base teórica por si só. O que eu estou fazendo aqui é te dando a possibilidade de alguma argumentação e de alguma construção. Então, fica aí a dica do livro de hoje, Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. E um outro detalhe, dentro dessa escalada na sociedade alemã. Como eu disse, isso não aconteceu de uma vez. Isso aconteceu em etapas. Primeira etapa, eu tenho a identificação. Então, no primeiro momento, ali depois das leis de Nuremberg, identifica-se quem era judeu ou quem tinha ascendência judaica dentro da Alemanha. Logo em seguida, depois de identificados, estes judeus, essas judias, vão ser segregados. Você deve se lembrar, vai se costurar uma estrela de Davi amarela nas roupas da comunidade judaica, né, para de longe os alemães identificarem. Isso não ficou restrito aos judeus, é bom que a gente entenda. Os homossexuais, por exemplo, usavam um triângulo rosa, daí a associação do símbolo do triângulo com a questão do movimento LGBTQ+, uma questão histórica, mas que não vem ao caso agora. Depois de identificados, depois de segregados, porque eles vão ser segregados. O que significa isso? Eles vão ser separados da sociedade alemã. Eles vão ser colocados em bairros específicos para judeus, em guetos específicos para judeus. Então, as leis de Nuremberg cerceam seus direitos, eles são identificados, eles agora são colocados em espaços específicos dentro da sociedade. E o terceiro passo agora é uma solução final. Já foram identificados, já foram segregados, agora vão ser eliminados. Ou que seja nos campos de concentração ou nos campos de trabalho forçado. E é importante fazer essa diferenciação, tá? Porque eu tenho campos de extermínio e eu tenho campos de trabalho forçado. E eu tenho campos híbridos, como foi o caso de Auschwitz-Birkenau, que acabou sendo mais famoso, que era um campo de trabalhos forçados e de extermínio, tá? Então, foram essas as etapas. Naquele momento inicial, quando os primeiros discursos anti-judaicos começaram a se consolidar dentro da Alemanha, aquelas famílias judias que perceberam e aquelas famílias judias que tinham condição financeira fugiram da Alemanha. Não é verdade? Muitos que conseguiram fazer a leitura e que tinham condição financeira para tal, saíram da Alemanha e, quiçá, saíram da Europa. Porque sabiam que a Europa, por ser um continente de países muito vizinhos e próximos, não estariam a salvo em qualquer parte próximo da Alemanha, naquele momento. Muitos, inclusive, atravessaram o Atlântico vindo para a América. Né? E, mais uma vez, reforçando, o antissemitismo, a perseguição sistemática aos judeus, ficou muito evidenciado na Alemanha, por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu.
Mas a ideia antissemita de uma espécie de um grande plano judaico de domínio mundial era compartilhado por diversos grupos ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos também. Né? Então, essas ideias de um grande plano de articulação mundial da comunidade judaica, era um plano comum naquele momento, naquele processo. Então, é importante a gente fazer essas análises e essas reflexões. Fica aí a dica, Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Fica aí a dica, Menino do Pijama Listrado, se você não assistiu. Fica aqui agora a dica, o filme Raça. Se você não assistiu o filme Raça, assista. É um bom filme. Eu passaria para você, se estivéssemos em aula presencial, que conta justamente a história deste indivíduo. O americano Jesse Owens, que nas Olimpíadas de Berlim de 1936 cala Hitler, a alta cúpula nazista e, num primeiro momento, todo um estádio olímpico de Berlim. Qual que era a ideia? Vamos ver a linha de raciocínio. Espero que a aula esteja legal, que vocês estejam conseguindo acompanhar, porque ninguém está me perguntando nada, eu só espero que o áudio esteja chegando tranquilo para todo mundo. Então, assim, em 34, Hitler chega ao poder, em 35, e o incêndio do Reichstag, em 35, as leis de Nuremberg, e em 36, o evento que iria mostrar para o mundo a superioridade da raça alemã, da raça ariana, que Hitler... Beleza, Antônio. Valeu, Toninho. Então, o evento que iria mostrar para o mundo a sociedade da raça ariana que Hitler estava consolidando dentro da Alemanha. Que evento é esse? Naquele momento, o principal evento esportivo, as Olimpíadas. Hitler prepara a Alemanha, logicamente, principalmente a capital Berlim, constrói o Estádio Olímpico de Berlim para o evento. Era o maior estádio, naquele momento, o maior estádio em capacidade do mundo, mais de 120 mil pessoas. Pensa isso, mais do que o Naí completo dentro do estádio, né? Para acompanhar, era a ideia da cúpula nazista naquele momento, acompanhar uma demonstração tranquila de superioridade dos atletas alemães e, consequentemente, uma demonstração de superioridade da raça que Hitler estava moldando dentro da Alemanha. E aqui cabe também uma outra observação. Eventos de grande porte, como, por exemplo, as Olimpíadas, historicamente foram utilizados com cunho político. Não só as Olimpíadas, como a Copa do Mundo. É importante, se você até então nunca deu esse olhar, se você nunca deu esse olhar a esse tipo de evento, agora chegou o momento. Em 36, o Hitler tenta demonstrar a superioridade alemã. Nas Olimpíadas de Moscou, já no contexto de Guerra Fria, os soviéticos disparam no quadro de medalhas, mostrando a superioridade dos atletas soviéticos, mas disparam, se você observar, porque os Estados Unidos não mandam sua delegação. Nas Olimpíadas de Los Angeles, foram soviéticos que não mandaram sua delegação. Então, assim, esses eventos, a Copa do Mundo teve uma Copa do Mundo amplamente influenciada pelo governo ditatorial argentino, e o Brasil foi prejudicado. Não me vem agora de cabeça qual foi essa Copa do Mundo, não sei se foi 78, que o Brasil foi extremamente prejudicado por uma articulação política. Então, assim, esses eventos de grande visibilidade, eles, logicamente, acabam sendo palco para ideologias, acabam sendo palco para políticos e lideranças. Hoje menos. Não estou falando que não acontece, mas hoje menos. Nas Olimpíadas de Munique, por exemplo, houve um atentado terrorista, inclusive, né? E, inclusive, tem um filme sobre isso. Se eu não me engano, chama Munique.
Mas, voltando aqui a 36. Se você assistiu o filme, e eu te aconselho realmente que assista, mais uma vez, o filme se chama Raça e conta a história de Jesse Owens, negro, corredor norte-americano, que em plena Olimpíada, montada para ser o palco da superioridade alemã, ele vence nada mais, nada menos do que 4 provas dentro do atletismo, incluindo os 100 e os 200 metros rasos, além do salto em distância e do revezamento 4 por 100. Ou seja, 4 medalhas de ouro em pleno Estádio Olímpico de Berlim, com Hitler presente na tribuna, esperando uma demonstração de poder e de superioridade alemã. Hitler fica extremamente decepcionado, inclusive com Joseph Goebbels, que fez todo o aparato, né, para mostrar essa superioridade. Era o braço direito do Hitler, o líder da comunicação nazista. E o Hitler, inclusive, abandona, em algumas dessas provas, abandona o Estádio Olímpico para não ter que entregar a medalha para o Jesse Owens. É um bom filme, tá? É um bom filme. Se você conseguir assistir hoje, seria bem legal, porque fecha o raciocínio. Jesse Owens quebrando o mito da superioridade ariana com um negro norte-americano vencendo 4 provas importantes dentro do atletismo das Olimpíadas de Berlim de 36. Tá aí. Boa análise, tá? Bom, vamos avançando. Acabei de falar sobre ele, né? Acabei de falar sobre o Goebbels. Então, o Goebbels, além de ser o braço direito do Hitler, ele comandava essas ações de marketing, né, do regime, uma doutrinação por meio da propaganda e da educação. O regime nazista soube muito bem usar o cinema, inclusive, um recurso de mídia de massa, os rádios, para chegar até a população, né, alemã. Houve uma criação de grandes obras públicas, o investimento na indústria bélica, criação de leis trabalhistas, limitação dos salários, dentro dessa estrutura dirigida pelo nazismo alemão. A expansão militar veio com a anexação da Áustria em 38, a anexação da Tchecoslováquia em 39. Até aí, ingleses e franceses se mantiveram neutros, mas em 1º de setembro de 39, a invasão do território polonês e o início da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou me detalhar muito agora, porque o nosso assunto é nazismo. Então, é a escalada do Hitler ao poder. Esse expansionismo militar, eu vou analisar quando eu estiver vendo com você Segunda Guerra Mundial, que aí eu vou analisar detalhadamente, pontuadamente, e vou te mostrar por que o 1º de setembro de 39 e a anexação da Polônia deu início à Segunda Guerra. Mas só para a gente não perder a oportunidade, estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando pelo Gravilo Príncipe. Estopim da Segunda Guerra Mundial, a invasão nazista sobre a Polônia em 1º de setembro de 39, detonando a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver lá. Ok? Bom, fechamos com isso a parte de nazismo. Aqui algumas imagens da anexação da Áustria, do Anschluss, do território do Anschluss. Se você analisou, deixa eu só voltar aqui. Se você analisou com critério, você entendeu que todas essas ações estavam indo contra o Tratado de Versalhes. Não é verdade? O Hitler estava deliberadamente desobedecendo o Tratado de Versalhes. Aqui, as áreas anexadas, né? A anexação do território iugoslavo, do território polonês, do território húngaro. Aqui, a anexação, uma imagem, né, da anexação de Varsóvia, na Polônia, e a judia, né, polonesa, chorando porque sabia o que iria acontecer, logicamente, a partir dali. E aqui a gente chega na parte final, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Dá. Vou liberar vocês antes do tempo. E aqui eu chego na parte final, que é a análise da Guerra Civil Espanhola e da chegada ao poder de Francisco Franco e dos membros da Falange, grupo de extrema-direita da Espanha naquele contexto.
vai dar tempo que vou fechar aqui e eu quero retomar um ponto do nazismo só para a gente arrematar a aula. Bom, entre 36 e 39, a Guerra Civil Espanhola se transforma o marco da implantação do fascismo espanhol, do franquismo, dentro da Espanha. A Espanha, um país de industrialização tardia, apenas no início do século XX, extremamente atrasada em relação a outros países da Europa Ocidental, em 31 vivia uma república parlamentarista. E aí, a análise é igual dos outros dois. Se você entendeu a base teórica de escalar ao poder, é muito semelhante. Então, olha lá, eu vou ter o surgimento de um grupo de ultradireita, a Falange, liderada por Francisco Franco. Em 36, forma-se uma coligação de esquerda, a Frente Popular, socialistas, comunistas, sociais-democratas, simpatizantes, que ganham amplamente as eleições do parlamento espanhol. Está vendo que o cenário era o mesmo? Crise generalizada na Europa pós-Primeira Guerra e crescimento dos partidos de esquerda dentro do contexto interno desses países. Como reação ao crescimento desses países, desses grupos de esquerda, desses grupos socialistas, surgem grupos de extrema direita. Então, dentro da Espanha, qual era o cenário? De um lado, eu vou ter os republicanos, a Frente Popular, juntamente com brigadas internacionais simpatizantes ao movimento de esquerda formado na Espanha. Do outro lado, um grupo fascista, um grupo de extrema direita. Quem é que representava essa extrema direita dentro da Espanha? A Falange, liderada pelo general Francisco Franco, grandes proprietários de terra, latifundiários, a Igreja Católica Conservadora, nós já discutimos isso com relação à questão italiana, então serve também para a Espanha, e a classe média urbana, que vê na ultradireita, na extrema-direita, a defesa dos seus interesses e da sua propriedade privada. Então, essa guerra civil se estabelece dentro da Espanha. Deixa eu só voltar aqui. Essa guerra civil se estabelece. De um lado, um grupo de esquerda, de um lado, um grupo de ultradireita. E vão disputar o poder dentro da Espanha. Então, de um lado, eu vou ter as brigadas internacionais junto com a resistência republicana. Do outro lado, eu vou ter um grupo de extrema-direita liderada por Francisco Franco. Aqui eu tenho um cartaz e uma charge, né? O fascismo espanhol varrendo o lixo comunista, e aí eu vou ter a coligação, né, nesse cartaz, dos países de extrema-direita, dos países fascistas naquele momento, Itália, Alemanha, Portugal de Salazar e a Espanha, que estava se formatando com Francisco Franco. Na imagem da direita, você vai ter os grupos ou os elementos que estavam, deixa eu procurar um termo, os elementos que estavam prejudicando a sociedade espanhola, as famílias tradicionais de moral e bons costumes inabaláveis da sociedade espanhola. Tá lá a maçonaria, a questão da injustiça social, as políticas públicas, o ideal separatista, o socialismo, né, representado pelo bolchevismo. Então, essas ideias, segundo os falangistas, segundo os liderados por Francisco Franco, eram ideias que estavam deturpando a sociedade espanhola e, portanto, precisavam ser combatidas e, portanto, precisavam ser eliminadas. Franco, e esse é um ponto-chave, né, dessa guerra civil travada aí entre esquerda e ultradireita na Espanha, Francisco Franco vai receber o apoio internacional. Os republicanos vão receber o apoio das brigadas internacionais, a esquerda, né, e a ultradireita vai se unir. Então, os italianos e os alemães, Mussolini e Hitler, vão se unir a Francisco Franco para defender os interesses da ultradireita espanhola. Olha esse termo aí, tá? Do primeiro tópico. E não esquece, quando você estiver fazendo suas anotações, a Guerra Civil Espanhola foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial. Por que a Guerra Civil Espanhola foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial? Porque diversas estratégias, veículos
e armamentos utilizados na Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos alemães, foram testados durante a Guerra Civil Espanhola. Então, boa parte dos Panzers, né, os blindados alemães, boa parte dos aviões da Luftwaffe, a própria tática da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago, foram utilizados na Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola, que foi entre 36 e 39, foi uma espécie de laboratório da Segunda Guerra que estouraria em 39, né? Diversas estratégias e armamentos foram utilizados primeiro na Guerra Civil Espanhola. Francisco Franco sai da Guerra Civil vitorioso, os fascistas espanhóis, os falangistas, né, os franquistas, saem vitoriosos da Guerra Civil Espanhola, chamando a atenção para a Batalha da cidade de Guernica, eternizada pela obra do Pablo Picasso, de mesmo nome, vocês já devem ter visto, né, a obra Guernica, tem ela estendida ali no próximo slide, e eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe, tá? Mussolini, só relembrando o contexto da Segunda Guerra, que eu sei que você sabe. Mussolini é derrotado durante o contexto da Segunda Guerra, né? Acaba sendo morto, inclusive. Hitler comete suicídio ali em abril de 45, mas tanto Franco quanto Salazar, na Espanha e em Portugal, eles conseguem se manter no poder após a Segunda Guerra. Mesmo com o modelo ultradireitista tendo caído na Alemanha e na Itália, na Espanha e Portugal, eles tiveram uma sobrevida. Francisco Franco, por exemplo, fica ao poder na Espanha até sua morte em 75, 30 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Né? E a obra que eu chamei a atenção, Guernica, do Pablo Picasso, representando, né, o bombardeio aéreo, alguns elementos chamam a atenção, como a mãe, né, com o filho morto no colo, e alguns elementos, os pedaços de membros, né, despedaçados aí da obra. Então, chama muita atenção a obra representando a batalha da cidade de Guernica dentro da Guerra Civil Espanhola. Obra importante de ser analisada e que já caiu em algumas questões. Deixa eu tirar aqui a apresentação para eu fazer as minhas considerações finais, fazer os meus prints e liberar vocês. Um detalhe importante sobre a questão do nazismo. A teoria nazista, ela, como ela foi concebida, ela cai junto com a Segunda Guerra Mundial. Mas ali acaba? Logicamente, nós sabemos que não. Né? Diversos nazistas conseguem sobreviver, fugir da Alemanha, inclusive, e o ideal nazista sobrevive. Inclusive, dando origem a discursos neonazistas, de extrema-direita, num contexto posterior à Segunda Guerra Mundial. Principalmente se efetivando ali no pós-Guerra Fria, já na década de 90, tá? Então, há um contexto do neonazismo muito forte. Eu gostaria de indicar um filme que eu não vou conseguir passar porque a gente não está nas aulas presenciais. Mas é este o filme. Então, assim, só para a gente entender. Eu estou falando de nazismo, mas estou abordando com vocês agora a questão neonazista. E é este o filme que eu trabalho com o terceiro ano. A Onda é o filme que eu trabalho com o nono. No terceiro ano, eu trabalho um filme que se chama A Outra História Americana. Repetindo, A Outra História Americana. American History X. É um filme forte. É um filme contundente. E é um filme de 1999. Ou seja, esse filme tem 21 anos. Eu estou te indicando este filme hoje. E eu estou te liberando da aula de sexta-feira, último horário, por causa desse filme. Então, teoricamente, a nossa aula de sexta-feira, último horário, vai ser você assistindo o filme. Na terça-feira da semana que vem, vou repetir. Na terça-feira da semana que vem, eu quero uma discussão, né? A gente vai discutir alguns elementos do filme. Mas entenda o seguinte,
O filme, mais uma vez, vou até colocar aqui no chat o nome do filme, A Outra História Americana, American History X. Mas já vou deixar claro algumas coisas. Se você é sensível, eu vou até parar aqui.